Olá, pessoal! Estamos de volta para a nossa 7ª aula da jornada de 40 dias. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo acompanhar a aula? Para quem não caiu de paraquedas aqui, quem não me conhece, eu sou a doutora Bia Viana. Vamos dar continuidade nas nossas aulas e hoje vamos falar de um assunto que eu gosto muito dentro da nutrição holística, né? Como vocês já viram aí. Vamos falar sobre a glândula pineal dentro da nutrição holística. Gente, as coisas, né, os hormônios, as glândulas que temos são muito importantes. Elas têm dentro da nossa vida, dentro da nossa biologia, um valor que as pessoas não levam tanto em conta, sabe? E é assim, gente, hoje já vamos começar a falar para não ficar muito, não estender muito a aula. Uma outra coisa. Ontem eu finalizei a aula com um versículo de Apocalipse, né? Que faz a menção sobre a marca da besta. Que, né? Que do versículo, acho que é do versículo 13. Se eu não me engano, é o versículo 13. Do versículo não, capítulo 13. Peraí. E aí, gente, e eu ia colocar hoje, a aula seria, eu ia colocar as duas, falar sobre a marca e a glândula pineal da visão da nutrição holística. Mas o que acontece? Não deu para fazer porque ia ficar muito comprido, ia ficar faltando muita coisa, e como o capítulo 6 de Provérbios, e até eu coloquei aqui 6 e 7, eles estão meio que conectados, porque é como se fosse continuação, e vai dar para falar em 2 aulas então, tá? Então hoje eu vou falar sobre a glândula pineal e amanhã a gente vai falar sobre a marca, conectando com o Apocalipse, explicando sobre a marca da besta, tá? Aqui eu coloquei Provérbios 6 e 7, mas eu vou falar só sobre o Provérbios 6 hoje, essa conexão com a nutrição holística, e peguei esse versículo aqui para usar de base. Pois o preceito é lâmpada, e a instrução é a luz, e é caminho de vida e a exortação que disciplina. Provérbios 6, 23, tá, gente? Então, a palavra completa, desde de Gênesis até Apocalipse, fala muito, explica muito sobre a questão da luz, né? A luz, sobre tudo que a gente tem falado, sobre o ser templo, né? Sobre sermos luz no mundo. Ó, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o seu corpo ficará iluminado. É uma frase que Jesus disse, que está em Mateus 6, versículo 22. Gente, a palavra olho aqui, ela está no singular, tá? Ela é em grego, tem duas conotações, né? Vai ter vários lugares no Novo Testamento que fala a palavra olhos, tá? Que é a mesma palavra, tá? Que é oftalmo, né? Em grego, mas aqui ela tá no singular. Quando fala sobre a cura do cego, quando fala que Jesus ergueu os olhos, fala no plural. Nesse versículo, justamente, ele está no singular, tá? E se você pesquisar, ele traz uma conexão que não o olho biológico, tá? Os olhos físicos. E isso é realmente conectado com o que nós vamos falar aqui agora, tá? É algo, gente, que deveria ser mais, como que eu posso dizer? Mais explicado, ser mais fácil de falar, sabe? Mas por algum motivo que no fundo a gente sabe qual não tem muitas informações, as informações ficam meia ocultas, sabe? Propositalmente. E por quê? Porque realmente, como eu disse ontem, a glândula pineal é o Wi-Fi, e vocês vão entender, né? Tudo que o homem criou, ele imitou de algum lugar, gente. Ó, a glândula pineal, localizada no centro geométrico do cérebro, epitálamo,
atua como uma ponte biológica perfeita. Ela traduz os estímulos do mundo exterior em reações químicas internas. É uma glândula endócrina. Olha só para vocês verem. Por que a gente não fala tanto sobre essa glândula? Porque a tireoide, por exemplo, ela tem uma função no nosso organismo todo. A disfunção da tireoide, ela pode prejudicar demais. E quando a tireoide funciona no nosso organismo perfeitamente, em harmonia, né, todo o nosso corpo, ele é como uma orquestra e funciona bem. Essa glândula aqui, eu posso te falar que ela é uma glândula ainda mais especial que a tireoide, tá? Porque ela te conecta com outros mundos, entre aspas. Ela te conecta realmente, como um Wi-Fi. Vocês vão entender que eu vou falar bastante sobre ela aqui, tá? Mas vocês vão entender que isso não é algo abstrato, não é algo da cabeça das pessoas em si, né? Na verdade, acabamos de falar que ela está na cabeça, né? Mas o que eu quero dizer é que não é algo tirado aleatoriamente, tá, gente? Ó, atua como uma ponte biológica perfeita. Não, já li isso aqui, né? Em formato de pina, é uma glândula endócrina em formato de pina, com o tamanho de um grão de ervilha. Dentro da visão da nutrição holística, a glândula pineal é vista como maestro da frequência de luz e química do corpo. Ela é o órgão que traduz os ritmos do universo, macrocosmo, para a biologia interna, microcosmo. A nutrição holística não enxerga a pineal apenas como um pedaço de tecido que secreta hormônios, mas como o centro de comando, onde o alimento físico se transforma em luz e consciência. A gente tem explicado muito isso aqui, né? E realmente não adianta a gente não olhar para os pilares que acabamos de falar, né? Para os pilares que começamos ali, né, no início. Por isso que eu falei que os tijolinhos é tão importante. Só um pouquinho. Ô, Duda, fecha aí para mim, fazendo favor, essa porta. Obrigada. Então, gente, esses tijolinhos, eles são muito, muito importantes para que a gente entenda realmente isso daqui, ó. Que o alimento físico se transforma em luz e consciência. Quando a gente não come com presença, com consciência, quando você não tem conhecimento que você é templo, quando você não exala luz no mundo, e para exalar luz no mundo, você tem que estar conectado com todo esse conhecimento e não só conectado, ter a intenção, né, estar em coerência. Então, todas essas coisas, gente, por algum motivo, e vocês vão entender qual motivo é esse, ficou oculta, né, por muito tempo. E a frase, né, a frase que Jesus falou, que é muito importante a gente compreender, olha o que ele falou. E aí, vocês vão entender depois, ó, a lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho estiver são, todo o corpo ficará iluminado. E aí, peraí que eu estou organizando aqui, gente. Por que não é tão falada? Quantas pessoas vocês acham que já ouviram falar sobre a glândula pineal, né? É algo, gente, que deveríamos ter esse conhecimento, porque quando você tem o conhecimento, você não é enganado, tá? E também você não é negligente com certos tipos de coisas. Vamos dando seguimento que um slide vai completando o outro para que vocês compreendam o tamanho do que estamos falando. O papel da pineal na nutrição holística. Na abordagem holística, a saúde começa na capacidade do corpo de se autorregenerar e se manter em harmonia com a natureza. A pineal desempenha 3 papéis fundamentais. Temos falado muito dentro dos protocolos que a gente fala nos grupos e na nutrição, dentro da nutrição holística, dentro da carnívora, da selva, sobre a autorregeneração, né, gente? Autofagia, o nosso corpo, ele realmente tem essa sabedoria, ele é uma máquina, e quando essa máquina, ela falha algumas engrenagens, e vocês vão compreender que a engrenagem do cérebro está conectada com a engrenagem do intestino,
todo o corpo fica doente. Então, é o que acabamos de ler ali no versículo que Jesus fala: se seu olho estiver bom, todo o corpo ficará iluminado, né? Todo o corpo ficará são. Ó, a pineal dita a sincronia com o ciclo solar e lunar, através da produção de melatonina. Para a nutrição holística, comer em horários errados e sob luz artificial destrói esse ritmo, gerando inflamação. Nós temos, gente, comido muito, muito fora, né, dos horários do ciclo circadiano, que seria ali realmente algo que o nosso organismo, ele trabalhou ao longo de séculos e milênios desta forma, e isso que o nosso corpo reconhece, através né, quando o sol tá surgindo, é o horário que a gente tem que acordar, a hora que o sol está se pondo, seria o horário que a gente já começa a se recolher, por isso que estamos com tanta falta de produção de melatonina, né? E aí as pessoas têm suplementado, mas eu queria explicar um pouco que eu falo para os meus pacientes, tá, gente? A suplementação, se você pode ingerir qualquer nutriente, até mesmo da suplementação, o seu corpo ele vai eliminar se ele não estiver preparado para receber. Então, não é você tentar suprir as necessidades, é você resolver o problema antes de mais nada, tá, gente? Senão o corpo não absorve. É igual tomar melatonina, vitamina D. Você precisa descobrir por que você está com disfunção, com falta, né? Com algum déficit. Tem um porquê, tá? Então tem que entender a causa. A nutrição holística olha muito isso. A faxineira noturna, detox cerebral. Durante o sono profundo, a melatonina atua como antioxidante mais poderoso do corpo. Ela ativa o sistema linfático, que funciona como um gari, limpando resíduos metabólicos, toxinas e metais pesados do cérebro. Vocês lembram que eu acho que eu falei aqui já para vocês sobre o horário de dormir, que nós produzimos alguns hormônios também, que é o hormônio do descanso, né? As crianças, principalmente na fase de crescimento. E olha para você ver a conexão do horário do sono, gente, o quanto que é importante. E quem que tem rotina de sono? Muito poucas pessoas têm rotina de sono, têm horário de dormir, tá acompanhando o ciclo circadiano. A ponte do eixo intestino e cérebro. Mais de 90% da serotonina, precursora da melatonina, é produzida no intestino. A nutrição holística entende que a saúde da pineal depende diretamente da integridade da microbiota intestinal. Seu intestino está inflamado, a antena, que é a pineal, é uma antena, tá? Fica sem combustível. Então, o que acontece, gente? Estamos dormindo em horário errado, com um excesso de tela, não temos mais conexão com essa sincronia, né, do ciclo solar, o ciclo lunar. As mulheres estão com os ciclos todos desregulados por excesso de hormônios, deixa eu ver uma palavra que eu posso usar aqui, para evitar filhos, né, que fazem muito mal. Eu não estou querendo dizer que a pessoa tem que sair tendo filhos, tá? Eu acredito em métodos naturais, tá? Métodos que realmente você vai ter uma sabedoria sobre o seu corpo, vai ouvir o seu corpo, vai entender o dia que você está ovulando. Então, os ciclos lunares, né, das mulheres estão todos desregulados, que seria ali através, né, da reprodução, da menstruação, tá tudo desregulado, gente. Então, começa uma coisa afetando a outra, né? E realmente, todo mundo, igual eu falei antes, está com o intestino prejudicado. E isso, gente, é um assunto que às vezes a pessoa acha que tá ali, olha um exame, não compreende o exame, acha que está acima do peso, que somente é isso, mas é só uma pontinha de problema tão grande, né? As principais funções sobre o olhar holístico.
prevenção da juventude celular. Ao combater o estresse oxidativo, a pineal protege a mitocôndria, as usinas de energia das nossas células. Uma pineal saudável retarda o envelhecimento físico e mental. Vocês estão compreendendo? Lembra que eu falei isso para vocês ontem, gente? Tudo está conectado. Modulação do sistema imune e emocional. A melatonina regula as células de defesa do corpo. Sob a visão holística, distúrbios de humor, depressão e baixa imunidade são sinais claros de uma pineal sufocada por má nutrição e excesso de toxinas, tá? E também, né, aqui já engloba o estilo de vida, né? Manutenção da janela da intuição. A função mais sutil da pineal na nutrição é manter seus cristais de apatita limpos e livres de calcificações. Quando esses cristais estão limpos, o indivíduo experimenta clareza mental, sonhos lúcidos e alta percepção intuitiva. Tá entendendo o quanto que ela está conectada com o mundo superior, com os céus, né, com o mundo espiritual? E aí, gente, essa questão da clareza mental está conectada também com a questão da fé, da perseverança que falamos ali. Lembra que nós falamos sobre a aula da motivação, a disciplina e a perseverança? Se a glândula pineal estiver calcificada, você tem menos acesso aos sonhos, à fé, tá? Essa clareza mental, onde você realmente para de ter essas percepções intuitivas, você não consegue ter acesso, gente, também às virtudes, tá? Deixa eu me ajeitar aqui. As virtudes, por exemplo, discernimento, a temperança, e a glândula pineal é essa antena que faz a gente conectar. Vocês vão entender a hora que daqui a pouco eu vou começar a falar sobre a questão, a parte que engloba a parte espiritual, e vocês vão compreender ainda mais sobre isso que eu estou falando. Mas, assim, as pessoas perderam realmente essa conexão com o mundo espiritual, com a fé. E isso aqui, ó, alta percepção intuitiva, sonhos lúcidos, clareza mental. A questão também, gente, que temos que entender que somos a imagem e semelhança de Deus, né? Somos, então, co-criadores. Quando você gera uma vida, a mulher e o homem geram uma vida, eles estão sendo co-criadores. Mas a cocriação não se faz somente quando você gera um filho, né? Isso é o ápice da contração, né? Mas também quando a gente alcança os sonhos, né? Deus tem sonhos para nós e nós conseguimos alcançar esses sonhos através, né, dessa antena, através dessa ativação da unidade espiritual. Então, com a pineal calcificada, as pessoas elas estão vivendo realmente no modo automático. As pessoas eles têm uma projeção muito no fim dos tempos apocalíptico de zumbi. Gente, isso daí, biologicamente, as pessoas já estão nesse estado, sabe? E o pior de tudo, elas não têm percebido, elas estão esperando uma coisa tão distante, né? Tão de filmes, tão de cenário de filmes, e elas estão perdendo a noção de que as coisas estão acontecendo embaixo dos nossos olhos, né? Os inimigos da pineal na nutrição. Para a nutrição holística, o estilo de vida moderno calcifica a glândula, transformando o olho bom em órgão endurecido, e os principais vilões são, eu vou falar um pouquinho sobre ele, gente, mas sim, realmente, os nossos olhos físicos, ele capta aqui a parte mais sensorial e lógica, tá? Mas o olho que é a pineal, né, que falam sobre a pineal, e tem vários povos e várias, como que eu posso dizer isso para vocês? Às vezes eu fico pensando nas palavras, porque não dá para a gente falar tão claramente as coisas, tá? Mas às vezes a gente fica vendo alguns povos que não compreendiam as coisas perfeitamente, e que, por exemplo, né, gente, tem pessoas que povos antigos que adoraram o sol, por exemplo. Então, quando eles começam a olhar para a criatura
ou a criação de Deus, por ela ser tão boa, né? Algo é muito bom, mas nem por isso ela merece estar no lugar que é somente do Altíssimo, né? Então, tem muitos povos que têm até a visão, assim, uns desenhinhos de um olho, né? E começam a reverenciar, não só reverenciar, né? Mas olhar para aquilo como se ele fosse a fonte de tudo. E isso, gente, na verdade, ele a glândula pineal, ele é importante, mas biologicamente falando, porque ele é muito, entre aspas, o Wi-Fi que nos conecta ao céu, tá? Então, você não tem que olhar para a glândula pineal como se ela fosse o auge, como ela fosse o ápice, como ela fosse a fonte. Ela é um canal, tá? Então, toda vez que a criatura, todas as vezes que a criação de Deus, né, olha para algo muito bom que Deus criou, querendo colocar aquilo no lugar de Deus, é muito perigoso, tá? E a falta de conhecimento e a falta de unidade com a sabedoria de Deus faz com que as pessoas realmente acabem cometendo essas coisas. Ó, as principais vilões são o flúor e o cloro, têm afinidade química com o cálcio e acumulam-se na pineal, criando uma casca de calcificação ao redor dos cristais. Gente, isso é muito real. Agora eu vou falar algo muito polêmico aqui, tá? Deixa eu ver quanto tempo que já estamos, tá? Algo que é bem polêmico, mas é necessário falar. Temos ali, né, dentro da alguns países é proibido ter o flúor e alguns tipos de tratamento na água, tá? Isso acontece, não é em todos os países, e fala assim, é questão de saneamento básico. Gente, precisamos aprofundar, tá? Lembra que eu falei para vocês, não sei se foi, não, foi na aula de ontem, eu acho, que tudo que você sabe, você acha que sabe, mas te contam poucas coisas, tá? Tem um porquê de tudo isso. E igual nas escolas, também não são em todos os municípios, mas tem escola que as próprias funcionárias das escolas que não tiveram treinamento para isso, eu falo porque há muitos anos atrás eu já trabalhei em uma escola como concursada, eu era tipo serviços gerais, gente. E eu manipulava flúor sem noção nenhuma, por quê? Porque eu recebia ordens para dar para as crianças fazer bochecho. Tem crianças que toma, que engole, gente. Você não tem controle, a pessoa não tem controle. Não sei se algum dentista vai ver meu vídeo. Deu uma travada aqui. Não sei se algum dentista vai ver meu vídeo, mas quem for da área da saúde sabe que somente um profissional da área poderia ministrar, né, administrar esses conteúdos na quantidade exata. A dentista dos meus filhos, na cidade que eu morava, um dia ela me falou isso, ela falou assim, não, exatamente, precisa de olhar para a quantidade. Mas uma pessoa que ela não tem essa parte técnica, ela faz aleatoriamente. Eu falo com propriedades porque eu fui ensinada de uma forma errada e eu praticava de uma forma errada. Então, é só entre parênteses, que eu queria falar sobre isso, para a gente começar a pensar, gente, por que tem tanto essas coisas, tá? No nosso dia a dia, tá? É importante a gente compreender que, sim, existem forças que não querem que a gente volte a ter conexão com Deus, assim como Jesus veio ensinar, tá, gente? Isso é real. Não é questão de ficar falando sobre coisas ruins. Não, a realidade, a verdade, ela só precisa ser dita, tá, gente? Ela não precisa ser defendida, ela precisa ser dita. Então, sim, sabemos que existe, sim, coisas, né, que não querem que a gente tenha conexão de intimidade. Isso não é de hoje, gente. Isso é milenar, tá? E assim, é como se a gente tivesse que realmente superar barreiras para que a gente alcance essa conexão. Jesus, quando ele esteve aqui, ele passou realmente, quando ele esteve fisicamente aqui, ele passou por todos esses processos de combater. Tanto é que quando ele foi falar essa frase que ele falou, não pense que era natural, não era uma coisa natural, não era falado no meio das pessoas no qual ele convivia, sabe? Então ele tinha que tomar muito cuidado com as coisas que ele falava, porque naquela época
era até mais difícil do que é hoje, mas hoje, ainda assim, por mais que tenha internet, ainda é complicado falar essas coisas, porque existe muita teoria da conspiração, existe muitas pessoas, assim, que é extremamente religiosa, que vai puxar para um lado e para o outro, e não é isso, gente, eu estou explicando realmente, biologicamente, o quanto isso influencia na parte espiritual. A calcificação da glândula pineal é real, é verdadeira, não é mito, entende? A glândula pineal é verdadeira, a ciência sabe disso, só que é algo que é muito pouco falado, tá? Metais pesados, alumínio, mercúrio, gente, tem alumínio e mercúrio em tudo, até nos desodorantes que as pessoas usam. Bloqueiam os fotolipídios da glândula e geram névoa mental e geram névoa mental. Açúcares e alimentos processados inflamam o intestino, interrompendo a produção de serotonina e roubando o azeite, nutrientes do cérebro. Aqui está o azeite entre aspas, vocês sabem por quê, né? E vamos falar nas próximas aulas, a gente vai falar muito sobre a serotonina e a melatonina conectado com o azeite, tá? Vocês vão compreender que o azeite, ele tem uma conexão muito grande com a questão do Espírito Santo, mas isso é para uma outra aula, tá? A luz azul artificial à noite engana a pineal, fazendo pensar que ainda é dia, interrompendo o detox noturno. Aqui em casa eu tenho uma rotina, eu tento colocar rotina há muito tempo aqui em casa, em vários horários, né? Rotina do banho, rotina do sono. E eu sempre falo, assim como eu falo com os meus pacientes, e a gente percebe muito assim, se tem luz clara, as luzes muito brancas, né, aquelas luzes mais fortes, que estão acesas muito próximo do horário de dormir, as crianças têm sono agitado ou demora demais para dormir. Então, vai chegando um horário da noite, depois da rotina do banho, depois do jantar, eu já começo a apagar todas as luzes brancas e já deixo as luzes mais amarelinhas e poucas luzes. A luz da escada daqui de casa, né, que ela é bem amarelinha, bem fraquinha, então, e as outras eu deixo toda apagada. E conforme vai dormir, né, tá bem próximo de dormir, eu já apago tudo. Por quê? Porque senão o nosso organismo, ele não reconhece que está na hora de dormir, não produz os hormônios que tem que ser produzido à noite, tá, gente? E eu falo para vocês, realmente, a gente precisa ter esse conhecimento para começar a não ser, né, bombardeada ou levada para lugares que a gente não quer ser levado, né? Deixa eu ver se eu mudei. 7. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Eu estou falando, tá dando para compreender? É que assim, eu sei que tem muitos alunos aqui que às vezes ainda não ouviu falar sobre isso, então eu estou querendo tentar explicar da parte mais rasa primeiro, mas ela é muito profunda, essa parte é muito profunda. Então, assim, depois eu tenho pensado em fazer algo, talvez um pouco mais realmente com um aprofundamento muito mais espiritual e muito mais voltado para a prática, tá? Dentro de tudo isso que eu tenho falado. Mas eu quero que todo mundo tenha compreensão, então por isso que eu estou usando alguns termos com bastante, assim, bondade nas palavras, sabe? Para que todo mundo tenha acesso a esses conhecimentos, tá, gente? O corpo, o relógio biológico. A pineal capta a luz, captada pelos olhos. Então, através dos nossos olhos vem a luz, né, gente? E através do trato hipotátmico. Eu acho que eu preciso aprender a falar essa palavra melhor, porque tá parecendo paralelepípedo, né? Eu vou ensinar para as minhas crianças. Quando eles vierem perguntar para mim uma palavra bem difícil, porque enrola a língua isso aqui, gente. Olha que é algo, assim, que está mais dentro da nutrição holística, mas mesmo assim é algo difícil da língua falar, né? Na ausência de luz, a escuridão.
ela converte o aminoácido triptofano em serotonina e finalmente em melatonina. Então, tá entendendo o quanto que é toda uma engrenagem, gente? Por isso que eu falei lá na aula sobre ser templo, né? E também nas outras a gente continua vendo isso, que isso é uma engrenagem perfeita. Nós somos uma máquina que é pensado cada mínimo detalhe, gente, tá? Tô olhando a hora aqui, que daqui a pouco é hora de eu buscar minhas criancinhas na escola. E eu também não quero esticar muito hoje, tá? Então, gente, a luz entra pelos nossos olhos e através ela é captada pelos nossos olhos, né? E através de todo esse processo, ela converte o aminoácido triptofano em serotonina. Gente, eu fico apaixonada toda vez que eu começo a me aprofundar, né, o como que o nosso corpo ele trabalha em harmonia, né? É muito perfeito isso. Regulação hormonal. A melatonina dita os ciclos circadianos, sono e vigília. Ela sinaliza ao corpo quando regenerar tecidos, equilibrar o sistema imunológico e regular os hormônios reprodutivos. Então, gente, para os homens aí, os meus. Tem bastante paciente, eu sempre falo sobre isso, né? Que assim, a disfunção de um hormônio, a falta de uma vitamina, ela desregula todo o corpo, tá? Os hormônios reprodutivos, principalmente o homem, né, que olha mais a questão da testosterona. Vocês estão entendendo como que, através dos nossos olhos, através da glândula pineal, através dos nossos hormônios, a questão de tudo que a gente come que inflama, atrapalha o nosso organismo, os horários que a gente dorme, principalmente, eu pego muito no pé do meu esposo hoje, graças a Deus, ele, assim, ele é outra pessoa, mas ele trabalhou num serviço que ele tinha problemas para dormir, dormia tarde, né? Porque ele viajava muito. E a partir do momento em que ele começou a regular a questão do sono, atividade física, alimentação, teve remissão de gordura no fígado, hoje o Rafael é outra pessoa. E assim, hoje ele é mais apaixonado pela rotina do sono até do que eu. Ontem, vou dar um exemplo aqui, e eu acho legal, eu gosto de vir trazendo isso para vocês, essa troca, sabe, gente? Porque faz vocês, esses exemplos faz vocês compreender o tamanho que é. Ontem, o Rafa foi assistir um jogo, ele nem tem mais questão de ficar assistindo muito, né? E a hora que ele percebeu, assim, não deu nem no final do primeiro tempo, e eu já tinha ido deitar, né? Aí ele falou assim, quando eu vi ele tava lá, ele falou assim, não vou perder meu soninho, não. E isso antes era uma coisa que ele ficava até tarde, sabe? E hoje, por exemplo, ele tem aqui um compromisso, ele tem um jogo, e o jogo é um pouco mais tarde. Ele tava desanimado, ele ama jogar bola, sabe? Há muito tempo ele não jogava. E ele tava desanimado porque o horário do jogo é o horário da nossa rotina do sono. Então, isso para mim é muito gratificante, porque realmente hoje ele consegue entender no corpo dele os benefícios, né? Dele tomar o sol, dele dormir na hora certa, dele comer corretamente. Hoje ele tem uma energia mais do que quando a gente se conheceu há 14 anos atrás. Entende? Então, realmente, tudo isso que eu tô falando, quando a gente consegue colocar em prática, tá? E que eu acabei de dar esse exemplo para vocês, gente, existe todo um circuito para a gente colocar, né, realmente em prática, para a gente, um protocolo para que possamos alcançar a conexão desses hormônios, a questão da glândula pineal, descalcificar a glândula pineal, ter as remissões das doenças, tudo isso é importante. Então, não adianta a gente falar sobre uma coisinha e tentar regular uma pequena engrenagem, uma pequena areinha, que vocês vão ver aí que nós vamos falar sobre a areinha, né? O quanto é importante, e ela não vai resolver. Você tem que resolver um todo, sabe? Para o corpo viver nessa regulação hormonal. Eu falo muito sobre reset metabólico, regulação hormonal, porque realmente é isso que precisa ser feito para alcançar um resultado de longo prazo, tá? Durante o sono profundo, a produção de melatonina atua limpando os radicais livres do cérebro. Isso previne. Peraí. Isso previne
o envelhecimento celular e a neurodegenerações. Então, gente, as pessoas não têm levado a sério o quanto influencia, porque, assim, a estética hoje, ela pode ajudar muito a questão da aparência, tá? Mas ela não vai ajudar a questão do envelhecimento da célula, a oxidação por dentro, tá, gente? Então, não é simplesmente os reflexos exteriores. Também a nossa mitocôndria, a nossa célula, tudo isso é muito importante. Obrigada. Tudo isso, gente, tá incluído dentro dessa questão do sono, tá? E aí é por isso que tem algo assim, é como se fosse um novelo, uma linha de crochê, por exemplo. Tá muito bem organizado ali dentro. Cada linha daquela ali, ela tem um lugar correto. Então, assim, o intestino tá integrado no sono, nos hormônios, que está integrado na questão do cérebro, que está conectado com a questão da glândula pineal, que está conectado com a questão espiritual, com a questão das virtudes. Então, realmente, daí você ter o conhecimento, você ter estar presente, estar consciente. Nossa, gente, eu estou com calor aqui. Você estar realmente conectado dentro dessa engrenagem para que funcione harmonicamente, tá? Estrutura cristalina. A pineal contém pequenas estruturas minerais chamadas corpos arenáceos ou areia cerebral, composta por fosfato e carbonato de cálcio. Esses cristais possuem propriedades, gente do céu, piezoelétricas. Tinha entrado uma ligação. Vocês estão me ouvindo? Só vou saber depois, porque eu estou gravando, então, assim. Geralmente eu não uso esses termos muito difíceis, que é difícil até para a gente falar. Então, assim, para quem não é da área, fica mais difícil ainda compreender. Mas para vocês, só voltando aqui, eu não sei se falhou, então vou falar de novo. A pineal contém pequenas estruturas minerais chamadas corpos arenáceos, areia cerebral, composta por fosfato, carbonato de cálcio. Esses cristais possuem propriedades piezoelétricas, capacidade de gerar carga elétrica sob pressão mecânica e magnetoreceptores. Então, tudo isso que a gente tem visto, gente, é uma grande de uma engrenagem, tá? Coisa mais linda. Bem... eu lembrei de uma nutricionista que fala assim, né, gente? Não foi para imitar, não, tá? Mas realmente é perfeito, é perfeição. Eu vejo cada vez que eu estudo sobre os hormônios, sobre o corpo, como o corpo funciona, eu consigo realmente ver a mão de Deus nos detalhes. Então, assim, eu fico apaixonada dentro da nutrição holística. Por mais que eu também, né, estudo, tô para me formar na nutrição convencional, mas a nutrição holística, ela engloba muito mais, ela entra muito mais dentro dessas questão dos hormônios, sabe, gente, porque ela conecta muito com a questão da mente e do espírito, né? Eu tenho muitos pacientes que falam para mim assim, já vários pacientes já falaram assim, mas, doutora, tem hora que a senhora parece mais psicóloga do que nutricionista, porque assim, realmente a nutrição holística, ela abrange muito isso, né? E essa paixão que eu tenho é por conta que eu vejo Deus nos detalhes. Quanto mais eu busco conhecimento biológico e científico, mais eu enxergo Deus, gente. Então, é maravilhoso. Eu arrepio só de falar, porque eu acho muito lindo. Só que a gente compreender todos esses detalhes faz com que realmente a gente tenha êxito em tudo que for fazer, né? Na mente, a influência psicológica, é o que eu acabei de falar sobre os meus pacientes que falam para mim, tá? E realmente a gente estuda muito
muito sobre isso, né? A influência psicológica e cognitiva. A química produzida pela pineal molda diretamente a nossa percepção de realidade e humor e os estados de consciência. Então, gente, mais uma vez, olha para vocês verem. A química produzida pela pineal molda diretamente a nossa percepção de realidade. Vocês estão entendendo por que será que tem tanto interesse que a nossa pineal esteja calcificada, tá? Aí entra em uma outra questão, gente. Eu estudei muito quando eu descobri que a minha filha mais nova tem autismo, e aí eu fui compreender a questão da luz, da rotina, né? Eu estudei muito, muito mesmo as terapias alternativas, tá? Que a gente pode utilizar. Então, eu afundei no mundo sobre o autismo, tá? Artigos e livros, e-books. E o que acontece? O alimento, gente, a luz, a rotina, né? Tudo que no dia a dia influencia no comportamento da Maria Cecília, tá? Então, quando ela tem uma rotina, quando eu tomo cuidado com a luz, quando eu tomo cuidado com os alimentos que ela come, principalmente o dia que ela come carboidratos e açúcar, ela tem crises horríveis, tá? A gente tem tratado muito essa questão da terapia alternativa em questão dela conseguir controlar, porque ela é muito mais sensível, tá? Do normal, ela sente com mais intensidade as coisas. Então, assim, dentro da parte holística, a gente tem conseguido que ela consiga, através da respiração, eu aqui em casa, eu criei com ela um jeitinho, né? Quando ela entra em crise, através da respiração, a gente traz ela de volta, que ela sai dessas crises que antes era muito mais difícil. Mas, assim, para vocês compreenderem, a respiração na vida dela ajuda demais nesse processo. Ela mesma já tem consciência, ela percebe, ela tem 6 anos, ela já consegue. Quando ela viu que ela ficou muito nervosa, ela consegue detectar, gente. Ela já fala, mamãe, olha, eu comi tal coisa, por isso que eu fiquei assim. E não é algo que eu fico só, porque ela veio falando, porque ela já consegue observar o organismo dela. Eu tento falar isso muito para os meus filhos. Eu falo para os meus pacientes, mas também eu tenho falado muito para os meus filhos. Então, para vocês entenderem o quanto que a química produzida, olha para vocês verem, a química produzida pela pineal molda diretamente a nossa percepção de realidade. É o que a gente tem visto muito no jeito que as pessoas têm reagido às coisas que acontecem à nossa volta, né? O humor, os estados de consciência, estabilidade emocional. A pineal gerencia os estoques de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar e da atenção. E a melatonina, o hormônio do descanso. O desequilíbrio nessa glândula causa depressão, ansiedade extrema e distúrbio de humor. Às vezes a pessoa está tomando ali um remédio fortíssimo. Gente, eu não estou aqui atacando nada, tá? Tô realmente falando sobre o que a gente tem visto dentro da nutrição holística. E por que eu estou reprisando sempre, todas as aulas quase eu estou falando sobre isso? Porque a internet é uma terra perigosa, onde as pessoas acham que pode ficar atacando as outras. Então, eu já vou deixar bem claro aqui que eu não estou atacando, eu especialmente não estou atacando nada, mas eu estou explicando nos pacientes que têm chegado até nós, não só a mim, mas em outros colegas meus da área que têm visto. Cuidou do intestino, melhorou a alimentação, fez um reset metabólico, teve remissão de alguma doença ali crônica, e ela tomava remédio para ansiedade, para depressão, até mesmo tem um pessoal que tomava remédio para TDAH, e não precisa mais, porque eles começam a ter uma clareza mental tão grande. Ô, Fia, pega o carregador. Tá aqui, pode deixar. Gente, eu vou ter que pôr para carregar aqui meu. Vocês me aguardem só um pouquinho, que eu esqueci de colocar e vai cair minha live. Só um pouquinho.
Voltei. Ai, gente, nós já íntimos já, né? Nós já somos amigos. Então, gente, e realmente a questão dos distúrbios de humor, ansiedade, depressão, sintomas de TDAH, tem um casal de amigo nosso, que realmente vocês já devem conhecer aí, que o rapaz, né? Eu não vou citar o nome dele aqui, porque eu não falei se eu podia ou não, mas ele tinha que tomar remédios fortíssimos para TDAH, né, que ele tinha dificuldade de concentrar, e através da alimentação e do estilo de vida que ele tem hoje, ele não precisa mais. Mas ele não somente melhorou a alimentação, através da alimentação veio essa clareza mental, e ele consegue hoje cuidar das outras partes, sabe? Principalmente ele tem uma preocupação muito sobre esses aditivos que têm controle sobre na glândula pineal, né? Tomam cuidado sobre a questão do flúor, sobre todas as outras coisas, que é uma lista muito intensa, né? Muito maior, tem muito mais coisas que a gente pode se aprofundar aqui, mas eu queria trazer esse conhecimento dentro da nutrição holística e da biologia, para que fique pelo menos começando, né? E depois, se vocês quiserem, a gente pode falar muito mais sobre isso. Mas para vocês entenderem que sim, o desequilíbrio na glândula causa depressão, ansiedade extrema e distúrbios de humor. Filtro da realidade. Ao regular o sono e o sonho, a fase REM, né? A pineal altera as ondas cerebrais. Ela transita o cérebro das ondas beta, que é alerta e o estresse, para as ondas alfas, relaxamento, e teta, acesso ao subconsciente. São coisas extraordinárias e que eu sempre fui assim, gente, eu sempre fiquei pensando, eu me perguntava por que tal coisa, por que tal coisa. E quando eu descobria, porque muito das coisas, antes de eu me aprofundar na nutrição holística, eu já comprava muitos artigos, eu comprava e-books, né? Gostava de ler livros que tinham artigos científicos confiáveis, tá? Gente, vamos falar aqui uma realidade muito importante. Tem artigos científicos que é comprado, tá? Interesse financeiro por trás. E assim, isso não é acusação nem julgamento, é verdade. Então, tá na hora das pessoas saber que nem tudo que está escrito na ciência pode ser confiável, porque o dinheiro, né, os interesses, tem muita coisa ali que realmente não é confiáveis. Mas existe sim coisas que ainda dá para a gente levar em conta, né? E por isso que é tão importante a gente estar alinhado com a sabedoria de Deus, porque debaixo da sabedoria ali nada fica oculto. Então, aí entra o discernimento, entra a questão da unidade, da gente compreender que Deus vai nos orientando quando a gente se configura ao Filho amado dele, a conhecer a verdade realmente, entrar nos caminhos, igual o Pai Nosso, né? O Pai Nosso em aramaico fala, que não nos deixe errar o alvo. E realmente, gente, é isso que a gente tem que orar, Senhor, não me deixe errar o alvo. Se isso não é de ti, me livra, sabe? Não ter medo de pedir para que ele nos dê os livramentos, né? Então, até mesmo na busca do conhecimento, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão realmente com grandes congestionamento de informação, mas ao mesmo tempo acaba que está confundindo mais as pessoas ainda, né? Então tem que ter muita sabedoria para alcançar a verdade que liberta, porque a verdade ela não vem acorrentar mais, ela não vem para te trazer medo, ela não vem, é para te libertar, tá? E não é para libertar no sentido de separação, de ficar com raiva, não. Não, é para libertar, para sentir essa paz, sabe? É para ter o conhecimento, aquele conhecimento que te conecta com a unidade de Deus, né? No espírito, antena da frequências. Os cristais de apatita presentes na pineal funcionam como uma antena de rádio. Elas vibram em ressonância com o campo eletromagnético externo e as frequências espirituais superiores.
convertendo essas ondas invisíveis em neuroquímicas que o cérebro consegue processar. Gente, vocês já ouviram falar de algumas antenas aí, né? Que tem afetado muito o nosso organismo, tá? Realmente, a glândula pineal, ela vibra com essa ressonância em campos eletromagnéticos, tá? E ela tem acesso ao plano espiritual, tá? Ela que, como eu já disse, eu estou repetindo porque é que pegou bem a parte que eu queria falar sobre isso, mas ela é a conexão com a fé, com o mundo espiritual, com a oração, sabe? E temos que descalcificar todo mundo, gente. Vamos descalcificar para que as pessoas possam orar mais. Vamos para se alimentar melhor, para que as pessoas sejam luz, para que as pessoas sejam templo, para que as pessoas amem ao próximo como a si mesmo, para que as pessoas tenham discernimento e possam escolher o que fazer, que as pessoas não têm mais escolha, elas fazem as coisas não porque elas querem fazer, porque a sociedade, e não estou falando a sociedade aqui, assim, gente, a sociedade é aquela matrix que determina o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você tem que pensar, o que você não tem que pensar, para onde você tem que ir. E aí fala assim, não, mas eu não sou assim, gente. Se você está afligido, se você está preocupado com amanhã, se você está preocupado com um monte de coisa, você está na Matrix, tá? Porque a Matrix, ela traz muito isso do domínio dos nossos sentimentos numa frequência baixa. A molécula do espírito, DMT. Cientistas e pesquisadores sugerem que a pineal é capaz de sintetizar DMT. Em momentos de quase morte, nascimento, meditação profunda ou trauma cósmico. O DMT altera radicalmente a percepção de tempo e do espaço, permitindo experiências místicas de unidade com o todo. Gente, eu fico emocionada, eu arrepio mesmo só de pensar. Gente, DMT, olha o que falou ali, ó. Ele altera radicalmente a percepção do tempo e do espaço. Quem quer aquele que está acima do tempo e do espaço? Gente, é o eu sou. Isso daqui é algo que realmente faz que a gente tenha acesso ao eu sou. É através da glândula pineal que a gente acessa o DMT. DMT, quando a pessoa está morrendo, como que é? Biosintetiza o DMT. No momentos em que ela está quase morrendo, na hora que está nascendo, a mulher também, quando ela vai dar à luz, eu tive 4 partos normais, tem uma sensação de quase morte, mas ao mesmo tempo, por isso que fala dar à luz, sabe? E meditações profundas, trauma. Gente, é a percepção do agora, do presente, da conexão com o mundo espiritual. E é através da pineal que isso acontece. Efeito da calcificação. Quando os cristais de pineal se cobrem de um excesso de placas de cálcio devido ao flúor, má alimentação e poluição eletromagnéticas, tá? E aí aqui envolve o estilo de vida, a antena sobre interferência. O espírito perde a capacidade de se fazer ouvir claramente pela mente física. Isso gera materialismo cego e o fechamento da intuição, a marca na testa. E aí é onde eu queria ter falado para vocês, já que aqui a gente já ia começar falar sobre a marca, né? Mas caiu até meu fone, gente. Mas ia ficar muito comprido, tá? Então não vai dar para falar. Ó, a conexão da pineal com provérbios. Aqui a gente entra na parte que vocês viram como tem muita. Dá para falar muito mais coisa. Eu tentei resumir o máximo que eu podia, gente. Mas, ó, a conexão com provérbio. No corpo. No verão, acumula o grão e reúne provisões. Isso daqui está no no provérbio 6, versículo 8.
o azeite das virgens. A gente vai falar sobre isso depois, tá, gente? A sabedoria da formiga representa o alinhamento perfeito com o ritmo circadiano e solar. Atividade física e rotina saudável ativam a prensa intestinal e triptofano, gerando o azeite, a serotonina, necessária para nutrir o cérebro. Na mente. Eu mudei para vocês? Eu acho que eu não mudei, né? Eu vi aqui a hora que era e aqui, gente, vocês vão ver em outro horário, tá? Vocês vão ver mais tarde, mas aqui já tá no horário, eu estou gravando no horário de buscar minhas... Já chegou o horário de buscar minhas crianças. Na mente. Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. O estresse crônico, a mentira e a discórdia disparam descargas de cortisol que inflamam o intestino. Sem serotonina, a pineal sofre interferência e se calcifica, transformando o olho bom em mente cega e manipulada pela sobrevivência. Vocês vão entender que a questão da sobrevivência é o mal da sociedade, tá? O medo pela sobrevivência é o controle da Matrix. Espírito e blindagem da luz. O versículo 20 e 25. Gente, leiam o Provérbios, né? Provérbios 6. Dentro disso que eu tô trazendo para vocês. Quem tiver lá num dos grupos, eu vou ver se eu consigo colocar em algum grupo, né? E quem quiser aqui também, escreve que eu mando esses slides para vocês, tá bom? Mas leem o Provérbio 6 dentro dessa perspectiva. E aqui, ó, na mente, no corpo e no espírito, pautado em cima desses versículos, tá? A mente do 1, a mente do 6 ao 8, tá? Não. Do versículo 6 ao 8. Aí Cadê? Sumiu aqui para mim. Espera que eu apertei alguma coisa aqui e fugiu tudo, gente. Então, ó, na questão da mente, testemunha falsa que profere as mentiras. Olha só para vocês verem, gente, que isso tem afetado muito a questão até das redes sociais, né? Então, essa questão da luta pela sobrevivência, né? E que é o que tem feito as pessoas praticar coisas muito ruins. E a blindagem do espírito, onde nós estávamos vendo, do versículo 20 e 25, colocar as instruções em práticas, ativa a pineal como candeia. Essa luz interna é o antivírus espirituais que quebra a frequência do medo, gerando o shalom e blindando você contra as seduções e o controle da Matrix. Tudo isso, gente, que eu tentei passar aqui para vocês, bem resumidamente, mas que eu espero que deu para buscar o norte, né? Já começar a querer conhecer mais sobre isso, o quanto isso interfere no nosso corpo, na nossa mente e no nosso espírito. Então, que vocês possam realmente querer se aprofundar mais, tá? Querer buscar mais esse conhecimento, porque realmente o conhecimento é libertador. Do jeito que você realmente vai agir das próximas vezes na busca por realmente uma remissão de doença, para um emagrecimento, vai se fazer muito mais sentido após você conhecer tudo isso. Encerramento. A mente manipulada. O versículo 26 a 35 revela a radiografia exata de como age e sobrevive uma pessoa que está com a glândula pineal calcificada e presa na teia da Matrix. Vai lá e observa o versículo 26 ao 35, qual que é as advertências que Deus fala para aquelas pessoas que estão cometendo aquilo, gente? E vocês vão ver o que as pessoas estão cometendo. Eu não vou trazer aqui agora, porque eu poderia colocar todo o versículo, todo o capítulo 6 de Provérbios aqui, mas ia ficar muito longo, e eu quero estimular que vocês possam ler o Provérbios com esses olhos, tá? Com esses olhos. Também com o olho, tá? O pedaço de pão e a marca. O versículo 26 traz a conexão cirúrgica com a marca da besta. Apocalipse 13, 17.
Ao perder a visão espiritual, o homem é reduzido a buscar um pedaço de pão. O versículo 26, gente, fala exatamente sobre isso, tá? Escravizando sua mão direita no medo e na dependência absoluta do sistema para comprar e vender. Então, amanhã a aula vai ser exatamente sobre a marca, sobre a glândula pineal, que está conectada com o provérbio, com o Apocalipse 13, 17, e amanhã a gente vai falar sobre Provérbios 7, tá, gente? A ruína do entendimento. Sem a luz do espírito e com a antena desligada, o indivíduo perde a soberania, destrói a própria alma e passa a viver sob o tormento do estresse crônico. E aí é onde, sem a luz do espírito, então o espírito já está afetado, ele destrói a alma, né? A mente está totalmente dominada e automaticamente esse estresse crônico também é visto no corpo, né? Então, a próxima aula vamos falar sobre a besta, como enxergar a marca da besta na nossa biologia, tá, gente? Conectado aqui é uma continuação para essa aula. Eu acho que eu acho que passa muito correndo, gente. Eu queria me aprofundar muito, muito mais com vocês, mas é isso. Já estou bem na hora de buscar minhas criancinhas. E eu espero que vocês tenham gostado, compreendeu. Se ficou alguma dúvida, realmente, escreve aqui embaixo nos comentários, que a gente pode dar continuidade também nessa outra aula, tá? Deixe seu joinha aí para mim compreender se você gostou ou não, tá? E continue junto comigo nessa jornada, viu? Amanhã estamos de volta, e na mesma hora e no mesmo lugar. Tá bom? Beijão para vocês, gente. Tchau, tchau.